prepara, meu irmão. Os olhos do Senhor tudo vê. Ele é o teu provedor. Oh, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é aquele que nele confia. A igreja do Senhor precisa criar raízes profundas. Porque o que a gente vê hoje em dia, e vai levar, né, a apostasia, a palavra, mas o título não era esse, sobre raízes, né? O que a gente vê hoje em dia é que a igreja do Senhor, ela parece que está, a impressão que a gente vê, né, está que nem folha seca lançada ao vento. Para onde está soprando, a igreja do Senhor está indo. Para onde está indo, o vento está, a folha está indo. Ela não tem um posicionamento, ela não cria raiz que firma no seu objetivo, procurando águas de vida eterna, que é a jorrada do trono. As raízes, elas são fundamentais, porque elas vão à procura de água para se alimentar. E me fez lembrar lá de 1 Samuel, lá de Salmo 1, né? Salmo 1, que fala sobre a planta que é, né, a árvore que é plantada do lado do ribeiro, do rio, do riacho, né? E as suas raízes chegam e se tornam fortes e dão frutos, e frutos no determinado tempo, no tempo que é de Deus. Ela não dá fruto, ele não fala que dá fruto o tempo todo, mas dá fruto no determinado tempo de Deus. E assim é a igreja do Senhor, meus queridos. Nós precisamos criar raízes, e eu falo deste lugar aqui. Eu e você precisamos criar raízes neste lugar, para que possamos beber das águas do Senhor Jesus. Porque a água, ela é o símbolo da vida. Alguns estudiosos falam que Jesus, quando, né, teve lá em jejum 40 dias, ele, após isso, ele teve fome, não sede. Alguns falam, né, que ele bebeu água, né, que ele só teve fome, né? Então, isso simboliza, né, duas coisas: que Jesus veio como um homem aqui, e que ele prevaleceu naquilo que o Senhor Deus tinha separado para ele, né? Então eu preciso aqui ler com vocês estou me encontrando aqui. Que nós precisamos viver uma vida que o Senhor nos proporciona. Não podemos ficar simplesmente, e é bom, é gostoso, né, que a gente venha ao culto, assiste, né, e vai embora. É gostoso sentir um culto, se alegrar. Eu estava conversando com um certo rapaz, que já foi membro nosso, e ele passou 2023 todo lá no meu trabalho, sempre falando, sempre reclamando, né, falando algumas coisas até bem fortes sobre nós aqui. Eu passei 2023 todinho ouvindo ele falar, não dei uma palavra, sabe? Aí quando foi agora, no primeiro dia de trabalho meu, 2024, eu também estava meio, primeiro não,
Primeiro, segundo, né? Foi, Márcia? Sei que foi a semana agora, a primeira semana. E ele esteve lá no meu trabalho e começou a falar de novo a mesma coisa que ele passou 2023 todinho falando no meu ouvido. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de falar algumas coisas mais duras, porque eu às vezes extrapolo, né? Eu tenho que me aperfeiçoar nessa área, né? Eu tenho que tomar cuidado nessa área. Mas tem hora, meus irmãos, que eu confesso a vocês que não passa um momento que a gente não consegue mais. Falei, Senhor, eu não vou passar 2024 ouvindo a mesma coisa que eu ouvi o ano todo. O Senhor ouviu que eu não dei uma palavra, eu fiquei calado, só falava, rapaz, não é. E eu falei para ele, rapaz, posso falar sincero contigo? Eu passei 2023 todinho te ouvindo, agora tu vai me ouvir. Talvez isso que eu vou falar vai ser duro, e você vai ficar chateado comigo, porque tem pessoas que é assim, né? Fala, mas quando ouve alguma coisa, ela logo fica, sabe? Já acha, olha para você como um inimigo, já não olha mais para você como uma pessoa que... E hoje, infelizmente, o país vive muito isso. Você não pode falar, se a pessoa falar que não pode nem falar isso aqui, que senão derruba aí o YouTube, né? Deixa eu derrubar também. Eu estou trazendo aqui a palavra, Deus está andando aqui. Se a gente falar que a pessoa falar que é mulher, tem que aceitar que é mulher. Se a gente falar que não, que ela não é uma mulher, é um homem, ela pode te processar. E tem leis hoje cabíveis para te processar. Esse pessoal que infelizmente estão sendo enganados, sendo usado como manobra política até, são pobres coitados que acham que estão sendo protegidos por um governo, mas na realidade estão sendo usados. Então as pessoas fizeram no outro dia uma imagem de inteligência artificial, né? Pegaram uma foto passada do povo brasileiro lá atrás dos anos 80, botaram uma foto, né? Aí todo o povo, cada estado assim, e o povo alegre, feliz, uns garotos jogando peão, outros soltando pipa, as crianças, outros jogando bola sem camisa, naquela lama, né? E botaram, fizeram com a inteligência artificial uma imagem dos brasileiros daqui a 30 anos. Meus irmãos, pessoas com esse cara tudo carrancuda, séria, alguns com homens afetivos, alguns estados com mais homens afetivos do que, entendeu? Pessoas héteros. Olha só, daqui a 30 anos, o que uma inteligência artificial né? Computadorizado e tal, e tem a imagem do brasileiro, um povo que era feliz, que brincava, que era um povo que a gente tinha essa coisa que o brasileiro, ele, né, tudo levava brincadeira, não se importava com nada. Mas hoje, meus irmãos, a gente vê pessoas... Hoje vemos pessoas ganhando milhões, até no futebol, teve um caso desse, porque foi chamado de alguma coisa, eu fui, né, como é que é, racismo, sei o quê. Meus irmãos, o povo de Deus não pode ir por esse caminho, não, porque esse politicamente correto não existe no povo de Deus. Nós somos falhos, nós erramos, meus queridos, vacilamos, e por isso precisou Jesus. Houve a necessidade de Jesus vir para morrer por mim, por você, por nós, para que esses pecados fossem perdoados por Deus,
para que fosse forjada uma nova aliança entre homem e Deus. Mas aí a igreja do Senhor Jesus, ela deixa que, por falta de raízes, de conhecimento, de beber da água da vida, essas coisas vêm entrando dentro da igreja do Senhor e vêm matando a igreja do Senhor Jesus. Infelizmente, hoje a gente vê templos vazios, pessoas tristes, pessoas magoadas, pessoas que não se preocupam mais de querer avançar, de ter essa vontade de querer ultrapassar as barreiras para avançar o reino de Deus, para que a glória do Senhor seja manifestada no povo do Senhor Jesus Cristo. Nós olhamos às vezes para a igreja do Senhor e vemos uma igreja triste, uma igreja sem propósito, sem vontade. E aí passa anos e anos, vencemos 2023, entramos em 2024, e qual de nós deixou que o Espírito Santo falasse ao nosso coração do que eu posso melhorar na casa de Deus? O que eu posso? Porque quando nos convertemos, nós falamos para Deus: Deus, eis-me aqui. Não é isso? Nós confessamos nosso pecado, nos arrependemos e dizemos ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. E se você não fez isso, eu te convido nessa noite a você fazer. Você que é crente, que nunca falou isso para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. O que queres de mim? O que queres de mim? Lucas 8,13, por gentileza. E os que estão sob pedra, esse aqui é a passagem do semeador, tá, meus queridos? E esse aí, ele lançou sobre as rochas, a pedra, tá? As sementes, foi lançado sobre as pedras. E os que estão sob pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a igreja do Senhor hoje, ela precisa saber que a terra é boa e produtiva. Vocês são terra boa e produtiva, boa de se plantar. Vocês não são pedras rochosas, são terras rochosas. São terras boas, aonde raízes profundas encontrarão águas de vida para que dê frutos no tempo certo. Mas infelizmente, meus irmãos, nós vivemos um momento de apostasia. A igreja do Senhor vive esse momento. Lá em 1 Timóteo, nós vemos que alguns, 1 Timóteo 4, alguns escolhem igrejas que se satisfazem, para se satisfazer, não para ter contrito. Porque voltando ao rapaz, eu estava falando com ele: rapaz, você sempre esteve lá com a gente, mas você fez a escolha e nós respeitamos a sua escolha. Nós respeitamos a sua escolha. Agora, nós temos uma direção do Senhor naquele lugar. E aqui neste lugar, meus queridos, nós vivemos a palavra de Deus. Pelo menos assim desejamos. A todos os dias, meu querido, viver a palavra. Não vou dizer a você que eu sou perfeito, que vivo ali correto. Não, como eu falei, somos falhos, eu erro, vacilo. Eu acabei de falar aqui para vocês que eu tenho um problema, que eu tenho que me policiar, que é, às vezes, me aborrecer, e quando eu me aborreço, às vezes eu falo coisas que não devo falar. Então são coisas que a gente tem que nos policiar.
Eu falei domingo passado, para que possamos, lá em 1 Coríntios 11, examinar, o homem examine a si. Não é eu que vou te examinar, não é eu que vou te qualificar, é você que vai se qualificar diante de Deus. Examine a si próprio. Então eu falei para ele: rapaz, você fez a escolha, não foi a gente que fez a escolha por você. Agora você toda vez está falando que você vai lá em tal lugar, tal igreja tal, que lá tem 4.000 membros, senta lá, assiste uma palavra maravilhosa e vai para casa maravilhado, e coisa que não encontrava. Eu falei: pô, isso é muito bom, cara. É muito bom estar num lugar que ninguém te conheça, ninguém sabe dos teus frutos. É excelente. Tu senta ali, ninguém vai te incomodar, sabe? Vim aqui, eu vou visitar ali hoje a igreja, aí tu vem, ninguém conhece, ninguém, aí tu vai embora, ninguém trata nada contigo. Aí eu falei para ele: mas eu te falo uma coisa, lá nessa igreja, eles trabalham com célula. Tu se filiou a alguma célula? Ah, não. Eu falei: sabe por que tu não se filiou? Porque tu é covarde, rapaz. Porque você não gosta de ouvir a palavra do Senhor. Quando a palavra do Senhor te confronta, você foge, sabe? E a igreja do Senhor está assim hoje. Ela não quer ouvir uma palavra que vai confrontá-la, ela quer ouvir uma palavra que vai satisfazê-la. Aí ela sai maravilhada, sai por isso que às vezes nada acontece nas nossas vidas de assim, extraordinário, algo que a glória do Senhor vai resplandecer em nossas vidas, e entra ano e sai ano, e vivemos com a mesma vidinha na nossa, e se sentimos satisfeitos. Viemos ao culto, assistimos, damos dízimos, oramos. Se tiver campanha eu vou, se não tiver também não vou, que é melhor não tenha, que eu não tenho compromisso nenhum. Meu irmão, Deus te chamou, Jesus morreu, para como nós fomos alcançados por essa graça, pela morte de Jesus, outros também venham através de você e de mim, porque nós somos condutores da palavra da vida eterna, a esses necessitados que estão aí. Mas se não sairmos dessa apostasia, de não sairmos dessa inércia que vivemos hoje, e dizemos para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Não é eu que vou sair a semear sem a tua direção, mas me dê uma direção, Senhor. Eu quero fincar raiz neste lugar, eu quero ser produtivo nesse lugar, eu quero ser frutífero nesse lugar, eu quero ser podado neste lugar. A poda dói, meus queridos. A poda dói. Toda poda ela dói, porque ela é cortada. Mas aí a árvore dá mais frutos ainda quando é podada, porque ela é tratada. A árvore que não é tratada, ela dá pouco fruto ou nenhum fruto. E Jesus é bem claro: a árvore que não dá fruto, ela o quê? É lançada no fogo. Você é uma árvore frutífera, você é boa terra, você dá bons frutos. E o Senhor Jesus Cristo morreu, confiou tanto nisso em você, que Ele chegou a morrer por nós. Ele chegou a dar a sua vida por nós, porque Ele acreditou na criação do Pai. E Ele morreu por mim e por você, para que você tenha uma vida de excelência com o Senhor Deus, para que tenha uma vida de excelência diante de Deus. O povo judeu, ele não acredita que o Messias veio. Sabe por quê? Porque eles são povos religiosos. O povo de Deus é um povo religioso. Porque o que Jesus sempre, os profetas, Isaías, Daniel, profetizaram, foi algo espiritual. Talvez na tua vida você está esperando algo religioso, algo natural. Mas o que Jesus, o que Deus está falando, o Espírito Santo, é que Ele quer te dar algo espiritual, algo que vai ser diferencial na sua vida. Porque Satanás, ele está doido para ceifar almas. Ele trabalha para isso, esse é o trabalho dele, ceifar a tua alma, o teu espírito, te matar de dentro para fora. Sabe por quê? Porque você não tem raiz profunda. E aí veio o sol
e te mata, e te seca, e te seca. Ah, meus irmãos, mas Ele quer fazer uma diferença nessa noite. Ele quer fazer a diferença na sua e na minha vida nessa noite. É só deixar Ele trabalhar, meus queridos. Mas deixa Ele trabalhar, deixa Ele fazer conforme Ele queira. Não devemos usar a nossa intelectualidade, a nossa sabedoria. No dia que aprendemos a matar nosso eu, a nossa vontade, o nosso querer, é Deus que vai trabalhar na nossa vida. Talvez seja uma palavra que esteja te incomodando nessa noite, mas é a palavra que Deus colocou em meu coração para esse povo nessa noite. Me desculpe se você veio nos visitar, mas de repente essa palavra é até para você, visitante. Talvez você esteja procurando um lugar, mas esqueceu de perguntar a Deus: eis-me aqui, Senhor, o que queres que eu faça? Talvez você esteja aqui neste lugar, mas nunca perguntou ao Senhor: Senhor, é aqui que eu tenho que estar? Eis-me aqui, eu sou o teu servo, lance-me a mim. Eu creio que se Ele te trouxe aqui, que Ele tem uma palavra na sua vida, neste lugar. E eu creio, se você está aqui comungando conosco, que Ele tem um propósito neste lugar na sua vida. Eu creio nisso. Mas temos que deixar Ele falar nos nossos corações. Temos que nos aniquilar, meus queridos, o nosso eu, a nossa vontade, o nosso querer. Eu sei que esse é difícil, eu também estou nessa peleja, nessa caminhada, né? E eu creio também que os pastores também estão sempre, deixar Deus falar, deixar Deus transformar, deixar Deus nos guiar, o Espírito Santo. A Bíblia fala que a porta larga, né, o caminho largo, fácil, ele vai te levar à morte. Então, no reino de Deus, existe muito essa teoria da palavra da prosperidade, que você vai ser cabeça e não cauda, e que Deus vai te dar do melhor, dessa terra comerá do leite e mel. Isso tudo é verdade, meus queridos. Mas deixa eu te falar um negócio. Jesus, quando ele vira para o pessoal, né, e fala assim, lá em Mateus, né? Ele fala assim: vocês me seguem porque eu dou de comer a vocês. E ele manda uma palavra dura naquele momento. Ele fala que ele é o pão que veio do céu para saciar a fome daqueles que estavam precisando de vida. E a Bíblia fala que alguns dos seus discípulos o abandonaram, não os 12. Aí me lembrei, quando ele cantou essa música aqui, eu me lembrei. Eu falei: Senhor, eis-me aqui, o que queres que eu faça? Eu ia trazer uma outra palavra que eu estudei a semana toda. Desculpa. Os seus discípulos o abandonaram, não é? Porque se Jesus, na hora que deu uma cajadada, uma palavra mais dura, e olha que estavam ali com Jesus vendo os milagres, Jesus transformando, multiplicando os pães, peixinhos, eles estavam sendo tratados ali por Jesus. Mas quando veio uma palavra de compromisso, uma palavra de aquebrantamento,
de reconhecimento que o Senhor Deus é o pão de cada dia. Eles começaram a ser religiosos, falar: como é que pode? Esse aí é filho de José, né? Que nasceu lá, filho de José, e ele é o pão da vida, ele é o pão. Como é que pode isso? Esse cara é um herege. Sabe por que eles eram religiosos, meus queridos? O religioso, ele vai estar sempre na igreja, assim como o diabo também. Na mesa, Jesus falou assim: vocês estão aqui, mas um de vocês é Satanás. Dura palavra, né, meus queridos? Mas isso é a realidade. Então, por isso que ele fala para a gente vigiar todo momento. Vigiar. Lá em Jó fala que na reunião dos celestes se apresentou quem? Satanás. Então ele está aqui no nosso meio também, tentando desviar, trazendo incredulidade aos corações, trazendo apostasia, esfriamento. E esse é o trabalho dele. Esse é o trabalho dele. A Bíblia fala que ele está ao nosso derredor tentando nos destruir. Mas o Senhor Deus fala que Ele é aquele que nos veste, que nos guarda, que os seus anjos estão ao nosso redor. Então, se nos entregarmos a Ele, meus queridos, Ele nos guarda e nos protege. E quando eu falei para esse rapaz, o outro que eu falei na frente de um outro rapaz lá que não é cristão, ele falou assim: pô, Zé, primeira vez que eu vi você como pastor. Porque ele sempre chega lá gritando: ô pastor, mas eu sei que ele fala isso para me afrontar, sabe? Tipo assim, um deboche. Mas eu nunca liguei para essas coisas assim de eu tenho que ser chamado pastor, sim ou não. Tem irmãos aqui que me chamam de Eusébio, é Eusébio mesmo, entendeu? Eu nunca me preocupei com isso, mas é assim, há coisas que há um afronto de Satanás, e você tem que se posicionar. Mas como é que você vai saber isso se você não tem raízes profundas de intimidade com Deus? Como é que você vai saber agir se você está que nem folha seca lançada ao vento? Aonde o vento soprar você está indo. Ali é profecia, eu vou lá. Ali é o louvor de adoração que cai para trás, é aqui que eu vou estar. É uma ministração gostosa, é aqui que eu vou estar. Aí está lá, está aqui. Só que a folha seca tem uma hora que ela aterriza no chão, e dali ela só serve de adubo para a terra, porque ela está morta. Mas quando ela está firmado, é o ramo firmado em Jesus Cristo, nós frutificamos, meus queridos. Nós frutificamos. E essa igreja é uma igreja frutífera. E eu profetizo sobre cada um de vocês. Vocês são árvores frutíferas, com raízes profundas. Vocês não são plantas estéreis. Não, vocês não são árvores estéreis. Vocês são árvores frutíferas. Eu profetizo sobre a vida de cada um que aqui está. Receba nessa noite. Vocês são árvores frutíferas. Agora deixa Jesus tratar, meus queridos. Vai doer um pouco. Você ser bem sincero com vocês. Vai doer um pouco. Ou talvez vai doer muito. Mas Deus vai estar tratando dessas feridas, dessas dores. E se alegre, meus queridos, porque lá em Hebreus fala que Deus, Ele só trata com aqueles que Ele chama de filho. Ele ama a todos, mas Ele só trata com que Ele chama de filhos. Se você está sendo tratado, não fique triste, não fique igual galinha da Angola, estou fraco, não. Você se sinta alegre, privilegiado, que o Senhor Deus está te chamando de filhos.
está tratando você, o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, o Abba Pai, está te tratando como um filho. Eu, como um filho, um Eusébio, um verme, como é que fala? Verme de Jacó, como é que é? Verme, bichinho de Jacó, né? Um negócio tão insignificante, meus queridos. Mas ele está tratando de mim, o homem, que é o ser, né? O Todo-Poderoso, que é conhecido sobre todo o universo, sobre toda a galáxia. Ele cuida de mim, meus queridos. Ele me chama de filho. Dói, mas é preciso para que sejamos tratados, meus queridos. Então, nessa noite, é essa palavra que eu entrego, que Deus mandou enviar a cada um de vocês. Então, pessoal, nós acabamos de abençoar a sua vida com toda essa transmissão e agora vamos nos despedir por aqui. Lembrando que os nossos cultos são quartas-feiras, 7h30 e domingo pela manhã, 9 horas e às 19 horas, aqui na Rua Doutor Augusto Figueiredo, 1859, em Senador Camará. Igreja Metodista da Aliança, uma igreja família, uma igreja que ama você. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão, a consolação do doce Espírito Santo seja sobre você. Paz. Thank you.